No que se refere a redes de computadores, julgue os itens que seguem. Na comunicação entre dois dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais, certo ou errado? Bem, pessoal, para entender bem essa questão, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é o que significa a sigla IP. IP vem de Internet Protocol, pode ser traduzido como protocolo da internet. IP é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet e, obviamente, quando eu digo responsável pelo sistema de endereçamento, isso vai nos traduzir que ele também realiza o que a gente chama de roteamento dos pacotes de dados. Eu vou explicar melhor isso, acompanha comigo. Quando a gente fala do modelo usado na internet, o modelo TCP/IP, nós temos diversas camadas. Uma dessas camadas é a chamada camada da internet, que pode ser chamada ainda de camada de interrede ou ainda simplesmente de camada de rede, porque a internet é uma rede. Então, quando eu digo a camada da internet, a camada de interrede ou a camada de rede, é a mesma camada, certo? O que eu tenho descrito nessa camada? Essa camada da internet, então, ela vai definir um formato de pacote oficial e um protocolo chamado IP, que é o Internet Protocol. Também vai definir aqui mais um outro protocolo que acompanha, que é o chamado ICMP, que é um protocolo utilizado para gerar mensagens de erro para a origem quando os pacotes não atingiram destino. Então, quando os pacotes de dados não atingem um destino, o ICMP gera uma mensagem de erro para a origem, avisando que esses pacotes de dados não chegaram ao destino. E o IP acaba sendo responsável por essa definição do formato dos pacotes que serão utilizados no roteamento dos pacotes de dados. Portanto, os chamados roteadores, que também estão descritos, então, como equipamentos na camada de rede, eles realizam os roteamentos dos pacotes de dados com essa definição de formato de pacotes que o IP acabou indicando. Então, a tarefa da nossa camada da internet é justamente entregar os chamados pacotes IP onde eles são necessários. E o roteamento de pacotes claramente é uma questão de grande importância nessa camada. Então, a gente lembra do IP, a gente lembra dessa camada de internet, de interrede ou de rede, a gente também lembra dos roteadores, do próprio formato dos pacotes IP, do próprio roteamento dos pacotes de dados. Então, voltando na questão, quando a questão dizia na comunicação entre dois dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes? Sim, o protocolo IP tem como responsabilidade especificar os formatos desses pacotes que vão trafegar entre os diversos roteadores existentes na internet e os sistemas finais. Até porque a camada a que pertence o IP, que é a camada de internet, rede ou interredes, também está descrito lá o roteador, que é o que vai realizar o roteamento desses pacotes de dados da sua origem lá até um determinado destino. Então vamos marcar como certo, porque ele bem descreve essa função do protocolo IP, que além de ser o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, também vai especificar os formatos dos pacotes que vão trafegar pelos roteadores. Sempre lembrando, o roteador é um equipamento capaz de rotear, de escolher, de definir o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino. Portanto, marcamos como certo essa questão. Valeu, pessoal.